Então, caros alunos, nesta aula nós vamos estar falando aqui sobre conjuntos numéricos. É do livro Matemática Essencial, tá? Matemática Essencial. Esse conteúdo ele tá aí na página 54. E aí eu vou aproveitar para a gente comentar aí algumas páginas do livro. Aí nós estamos falando aí sobre conjuntos, os conjuntos numéricos. E começa inicialmente falando aí sobre conjuntos. Aí ele dá um exemplo, o seguinte, que em supermercado, para condicionar certa compra em sacolas reutilizáveis, Pedro organizou os produtos de acordo com algumas características. E aí você observa né? Nós temos aí os elementos aqui separados de forma agrupadas, certo? Aqui no primeiro momento nós temos aí os alimentos, os objetos, os produtos. E aí na sequência, veja aí a setinha, nós temos aqui eles organizados aqui já de uma outra maneira. Então, a partir do momento que ele faz essa organização, observe que ele fez aí as mercadorias separadas em 3 conjuntos. O conjunto dos alimentos enlatados, certo? Os alimentos refrigerados e os produtos de limpeza. Então, aqui nós teríamos aqui, olha, 3 grupos. Esses 3 grupos, eles representam aí conjuntos. Então, lá nas séries iniciais, quando a gente começa a estudar conjuntos, lá diz que o conjunto é uma coleção de objetos, né? Aqui, olha, eu tenho aqui o material de higiene. Aqui eu tenho os enlatados, tá certo? E aqui eu tenho os refrigerados. Então, observe que aqui temos 3 grupos. Então, aqui, esses grupos, nós podemos classificar eles também como conjuntos. Então, aqui eu tenho diferentes conjuntos representados. E observe que em cada um desses conjuntos, ele, de certa forma, usou uma característica. Então, um conjunto ele pode ser representado por uma característica que contempla todos aqueles elementos, tá certo? Então, nesse caso, o conjunto, nós podemos dizer que é um agrupamento qualquer de objetos distintos, representando um conjunto disposto de seus elementos entre chaves e separados por vírgula. É o seguinte, nós podemos representar um conjunto por uma propriedade, que nós vamos ver aí várias propriedades, ou nós podemos representar por chaves, tá certo? Nós podemos representar aí por chaves. Então, neste caso, quando eu vou representar aqui por chaves, aqui eu tenho uma propriedade aqui, olha. Aqui eu tenho a propriedade, diz o seguinte, conjunto dos divisores positivos de 36. Isso é uma propriedade. Uma propriedade que identifica os elementos. Todos os divisores positivos de 36 fazem parte de um determinado conjunto. Podemos representar aí por uma letra maiúscula, geralmente isso acontece, ok? Geralmente isso acontece. A gente usa letras do nosso alfabeto maiúscula para representar o nome do conjunto. Aqui eu tenho o conjunto A, tá certo? O conjunto A. Esse conjunto A é formado por todos os divisores positivos de 36. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Esses são os números que dividem 36 e deixa resto zero. Então, esses números que dividem 36 e deixam resto zero são os divisores de 36 e formam aí o conjunto A. Já o conjunto, aqui nós temos outro conjunto, olha. Conjunto B.
Conjunto dos números pares menores do que 15. Olha só. Conjunto dos números pares menores que 15. Então, esse é o conjunto B, tá certo? Nós temos aqui, olha, o conjunto B. Os elementos. Quem são os números pares menores que 15? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Observe que aí nós temos o seguinte. A propriedade ela é clara. A propriedade nos diz o seguinte. Conjunto dos números pares menores que 15. Então, contempla todos esses números pares e exclui todos os outros. Observe que não aparece nenhum número ímpar aqui. Então, aqui é um conjunto. Um outro exemplo. Conjunto dos divisores positivos de 18. Quem são os números que divide 18 e deixa resto 0? Certo? O 1 é divisor de todo e qualquer número. Entra aqui novamente. 18 é par divisível por 2. 18 é divisível por 3, por 6, por 9 e pelo próprio 18. Então, aqui eu tenho o conjunto C, conjunto dos divisores positivos de 18. Então, aí o conjunto C. Cada objeto de um conjunto é chamado elemento do conjunto. O conjunto que possui elementos é chamado conjunto, que não possui elementos é chamado de conjunto vazio. Pessoal, isso é fácil de lembrar. Você tem um copo, por exemplo, não contém nada dentro, né? Excetuando aí a existência do ar, então ele está vazio, né? Então, um conjunto vazio é aquele que não tem nenhum objeto. É indicado também, né? Vamos supor que o conjunto A fosse um conjunto vazio. Eu vou chamar aqui o conjunto D, tá? O conjunto D, porque nós já vimos aí o conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então vamos chamar aqui D, um conjunto que não tem nenhum elemento. Ele pode ser representado aqui dessa maneira, ou pode ser representado dessa maneira. No caso aí eu tenho um conjunto vazio. Se tiver apenas um elemento, ele é chamado de conjunto unitário, certo? Ele é chamado de conjunto unitário. Os conjuntos eles ainda podem ser finitos e infinitos. Bom, finitos a gente sabe, né? Aquilo que tem fim. Finito, aquilo que tem fim. E infinito nós sabemos que é o que não tem fim, certo? Quando nós falamos de infinito, nós sabemos que ele não tem fim. Então, nós temos aí, podemos ter esses dois tipos de conjuntos. Além do vazio e do unitário, nós podemos ter conjunto finito e conjunto infinito. Ok? Um exemplo aqui de conjunto infinito, o conjunto E. Observe que aí nós temos 11, 12, 13, 14, 15, reticência. Quando vier entre chaves, essa reticência aqui ela vai indicar se o conjunto é infinito ou não, ok? Se viesse assim, o conjunto F igual a 11, 12, 13, 14 e 15, fechou? Então, aqui é finito, certo? Porque tem todos os elementos aqui enumerados. Ele tem um fim, então é finito. Ok? É finito. Como esse aqui tem reticência, é infinito. Qual uma característica para esses dois conjuntos? Esse aqui eu posso dizer que era o conjunto dos números... Eu posso dizer que é o conjunto dos números naturais. Eu posso dizer aí, conjunto dos números naturais maiores que 10.
Então, todos os números naturais maiores que 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e segue infinitamente, ok? Para esse conjunto, essa propriedade já não é válida. Eu teria os números naturais maiores que 10 e menores que 15, certo? Então, isso aqui existe essa diferença. Lá eu tenho os números naturais maiores que 10. Nessa de baixo, eu vou ter os números naturais maiores que 10, no entanto, limitado, né? Menores ou igual a 15. Isso aqui, na verdade, menor ou igual a 15. Aqui eu boto ou menor ou igual, ou eu coloco menor que 16. Como eu já coloquei lá, né? Então, coloco aí que é menor que 16. Posso colocar o seguinte, menor que 16. Eu poderia usar menor igual a 15, mas nesse caso eu usar só menor, aqui eu coloquei só o menor, então menor que 16. Então aí, exemplos desses tipos de conjuntos. Aqui nós ainda temos a questão de pertencer a um determinado conjunto ou não, certo? Pertencer. Você, aluno do 8º ano, se você faz parte do 8º ano A, por exemplo, um aluno do 8º ano A, ele pertence à turma de alunos do 8º ano A. Então, ele pertence àquela turma. Aqui, por exemplo, né, a gente usa os sinais pertence ou não pertence. Eu tenho aí o sinal de pertinência, o ezinho, tá certo? E o de não pertence, esse ezinho aí cortado. Se o elemento ele tiver naquele conjunto, ele pertence àquele conjunto. O nosso conjunto A, por exemplo, quem era o nosso conjunto A? Olha, divisores de 36. Observe que o 4 está aqui dentro. Olha o 4 aqui. Então, nós podemos afirmar que 4 pertence ao conjunto A, tá certo? 4 pertence ao conjunto A. Então, eu posso afirmar que esse 4 aí, ele está dentro do conjunto. Então, como ele está dentro do conjunto, ele pertence ao conjunto A. Por isso que aparece essa parte aqui, tá certo? Por isso que aparece essa parte. E aí, nós temos ainda, olha, 10 pertence a B. Quem é B? O B são os números pares menores do que 15. Então, vai de 0 a 14. Como vai de 0 a 14, então, eu tenho o 10 pertencente a esse conjunto, porque 10 é par, tá certo? E 10 pertence a esse conjunto. Então, eu uso que 10 pertence a B. Então, aqui, olha, 10 pertence a B. Aí, eu estou usando uma observação pertinente, é que esse sinal pertence e não pertence, ele é usado de elementos para conjuntos, tá certo, pessoal? De elementos para conjunto, eu uso o pertence e o não pertence. 5 não pertence ao conjunto A. Por quê? Porque 5 não é divisor de 36. Então, ele não pertence ao conjunto A. Tá certo? Olha o símbolozinho, não pertence. 11 não pertence a B, pois 11 não é par. O conjunto B são os números pares menores que 15. Como ele não é par,
então ele não pertence a esse conjunto, certo? E aí, o 8 não pertence a C, pois C não é divisível de 18. O conjunto C são os divisores de 18. 8 não divide 18, logo 8 não pertence ao conjunto C. Podemos representar os conjuntos A, B e C em uma figura como essa daqui ao lado, né? Essa figura, chamada de diagrama de Venn. Note que todos os elementos de C também são elementos de A. Quem são os elementos de C? Quem é o conjunto C? Os divisores de 18. Tá? Então, quem são os divisores de 18? É o 1, é o 2, é o 3, é o 6, o 9 e o 18. O conjunto A, por sua vez, são os divisores de 36. Que, além desses divisores aqui, entra o 4, o 12 e o 36. Pessoal, e uma coisa importante. Se 18 divide 36, olha. Aqui, olha. Se 18 divide 36, então, todos os divisores de 18, todos, sem exceção, todos os divisores de 18 também divide 36. Isso é um fato muito importante, tá? Por exemplo, os divisores de 12 e 24. Todos os divisores de 12 dividem 24, porque 12 também divide 24. Isso é um fato muito importante nessa teoria de conjuntos, porque às vezes vem algumas propriedades para você colocar verdadeiro ou falso, tá certo? Então esteja muito atento, porque é uma coisa muito importante essa parte teórica dos conjuntos. E aí, vocês podem observar que quando nós falamos aqui do conjunto C, o conjunto C, aliás, o conjunto B, né? O conjunto B, ele diz o seguinte, são os números naturais pares menores que 15. Então, observe que temos aqui alguns números que não dividem o 36, tá certo? Por exemplo, quando você pega o 8, ele não divide 36, o 10 não divide 36 e o 14 não divide 36. Então, vocês observam que esse conjunto B ele tem alguns elementos que não estão nem em C e nem em A. Mas a observação aqui legal. A, ele tem todos os elementos de C. Observe que C fica dentro dele. Então, aqui é o seguinte, todos os elementos aqui de C está dentro do conjunto A. Então, eu posso escrever isso aqui. C está contido em A. E ainda poderia fazer isso aqui, olha. Eu ainda posso fazer que A, esse outro símbolo, né? Ó, A contém C. Esse contém C é o lindo, né? É o seguinte, se C está contido em A, é porque A contém C. Tá certo, pessoal? Vale essa recíproca. Então, esteja sempre atento. Se C está contido em A, então A contém C. Isso aqui é válido para toda e qualquer situação desse tipo, tá bom? A outra coisa é o seguinte, também podemos notar que existem elementos de B, né, como o 8, 10 e o 14, que nós falamos agora há pouco, que não pertencem ao conjunto A. Então, neste caso, dizemos que o conjunto B não está contido em A. E escrevemos dessa maneira. B não está contido em A. E se B não está contido em A, eu posso afirmar
que A não contém B. Vale a recíproca também. Se B não está contido em A, então A não contém B. Pessoal, isso aqui é fácil de você lembrar, tá? Porque assim, o contém, ele só vira aqui o sinal, olha, o está contido, ele está no o sinalzinho do C aqui, virado, né, lá para o A. E aqui ele está ao contrário. Mas você pode observar uma coisa. Esse sinal, ele sempre fica aberto para o maior conjunto, tá? No momento de você fazer a recíproca, claro, né? No momento de você fazer a recíproca. Eu digo aqui, olha o seguinte, C está contido em A, então A contém C. Aqui, B, aí aqui, olha, não contém, não, aliás, não está contido, certo? Não está contido em A, vale a recíproca. A não contém B, certo? Então, fiquem essas observações. Aqui nós temos quais números são elementos de A, de B e de C simultaneamente. Você observa aqui a parte da intersecção. Ó. Essa parte aqui está nos três conjuntos. Olha. Tá? Eu tenho aqui essa partezinha de verde escuro, verde mais forte aqui. Olha. Está nos dois conjuntos, nos três conjuntos. Então, é a intersecção deles. Essa questão aqui de estar no conjunto A, B e C simultaneamente, nós chamamos de intersecção, certo? Nós chamamos de intersecção, que são os elementos aqui, 2 e 6. Por quê? 2 ele divide 36, 6 também divide 36. 2 divide 18, 6 divide 18. E ainda, 2 e 6 são números pares menores que 15. Então, ambos satisfazem as três situações citadas anteriormente. Então, fica aí essas dicas